Mas hoje o nosso tema é sobre família. Por que você ainda está aqui? É a nossa série do Arena. Quais são os motivos pelos quais você está andando nessa terra? É à toa? Simplesmente Deus pingou você aqui assim, ó, pluf. E eu coloquei aquela pessoa lá por nada. Só porque eu formei você no ventre da sua mãe por motivo nenhum. Tem um barulho, viu? Um eco assim, ó, tipo um uou, que eu não sei o que é não. Você não está aqui à toa. Você está aqui por muitos motivos. E um dos motivos é porque você vai construir a sua família. Você vai construir a sua família. Não ouvi um amém, não? Quantos querem construir suas famílias? Quantos têm esperança nas famílias que vocês vão construir? Quantos vieram de famílias quebradas? Ou quantos estão ainda nos seus lares com seus pais e veem que não querem repetir essa história? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Qual é o propósito da família? Por que você nasceu numa família? Por que é essa família aí? Alguém já se perguntou? Por que eu sou filho dessa pessoa? Por que esse é o meu irmão? Por que eu tive que nascer nesse lugar? Alguém escolheu a sua família? Quem escolheu sua própria família? Deixa eu ver. Alguém falou assim, eu queria que esse fosse meu pai, eu queria que essa fosse minha mãe, e eu queria que esses fossem os meus irmãos? Alguém teve esse privilégio de poder escolher qual era a sua família? Não, né? Nenhum de nós teve esse... E eu acho que é a melhor coisa que aconteceu conosco, senão a gente ia ter escolhido errado. Imagina se tivesse que escolher o seu pai e sua mãe, como é que ia ser seu pai e sua mãe? Meu pai nunca vai brigar comigo. Meu pai sempre vai me amar. Minha mãe sempre vai me proteger. Meu pai sempre vai fazer tudo o que eu quero. Então, a primeira verdade é que nem eu nem você, nós não escolhemos a nossa família de origem. Mas nós temos o poder de escolher a família que nós vamos formar. Eu e você, eu já escolhi, né? Quem vai andar do meu lado. Você que ainda não escolheu quem vai andar do seu lado, escolha bem. Escolha com sabedoria que vem de Deus. Não escolha por causa da sua pele. Não escolha por causa de um interesse físico. O interesse físico, ele é importante também, mas ele não é tudo. Não importa só isso. Eu estava contando no Arena mais cedo, que uma vez eu vi uma história muito interessante. Não, eu vi não, né? Eram discípulos nossos. Um casal de namorados, eles saíram para passear um dia e teve um tiroteio. No lugar que ele estava num lugar bom, né? Menina, nunca vá com seu namorado para um lugar que pode ter um tiroteio. Está meio estranho, né, se isso acontecer. Mas eles então estavam passeando, não foi de propósito não, eles estavam passeando numa rua aleatória, que nem era para ter acontecido isso, mas aconteceu um tiroteio. Aí sabe o que o cara fez? O que o cara fez? Protegeu a menina? Não. Jogou a menina na frente e se escondeu atrás dela. E fez ela de escudo. Ela veio me contar isso assim, muito indignada. E eu falei, e aí? Ela falou assim, não sei por que ele fez isso. Eu falei, eu também não. Mas eu, Tatiana, sabia uma coisa para mim. Eu ali, naquele momento, eu tinha acabado aquele namoro, falado, obrigado, valeu. Foi bom até aqui, cada um segue o seu caminho. Por quê? Porque ali ele estava dando sinais do tipo de pessoa que ele é. As pessoas, elas dão sinais para nós. E se você quer construir uma família plena, você tem que estar atento aos sinais. Às vezes você fica muito enebriado por causa do interesse físico, por causa do amor
que não é amor ainda, né, gente? Por causa da paixão, e você não enxerga o que é importante. Então, para você formar uma família bem-sucedida, uma família que vai cumprir a sua missão, que vai cumprir a vontade de Deus nessa terra, você tem que ter uns olhos de sabedoria. Amém? Eu quero ler com você Salmo 27, 10. E diz assim, o salmista Davi: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, a primeira verdade é que você pode construir uma família diferente da sua. A segunda verdade é que as escolhas dos seus pais não precisam se repetir na sua família. Você não precisa repetir a história dos seus pais. Você não precisa fazer o que eles fizeram. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: retém o que é bom, lança fora o que é ruim. Tem coisas que os seus pais fizeram que foram maravilhosas. Você vai aprender isso com eles. Mas o que eles fizeram que não deu certo, que não foi bom, você pode melhorar. A teoria da evolução não é só para a gente evoluir biologicamente, não. Mas você precisa evoluir emocionalmente, você precisa evoluir no jeito de se relacionar. Se você viu coisas que você abominava no jeito que seu pai tratava sua mãe, homem, você não vai tratar mulher nenhuma assim. Achei que eu ia ouvir um amém. Mas talvez vocês tenham todos pais muito santos, né? Super referência. A nossa tendência é repetir. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que é assim: criança vê, criança faz. Já assistiram esse vídeo? É um menininho que vai, filho de um rapaz, né? Ele vai fazendo a coisa que o menino vai fazendo atrás. E aí a gente cresce, a gente se vê fazendo as mesmas coisas que os nossos pais. Quanto mais velho a gente fica, mais parece que a gente vai vendo o jeito que eles faziam. A gente fala como eles falam, a gente usa expressões que eles usam. Minha mãe tem um negócio que ela falava, e ultimamente eu estou encasquetada com isso. Por que eu fico falando isso? Não tem o menor sentido falar isso, é uma expressão que ela jogava assim num monte de frases, e eu falei, eu tenho que deixar isso, eu tenho que abandonar isso, que não tem sentido. Então, as coisas que não fazem sentido, elas precisam ser abandonadas, principalmente se a referência que os seus pais deram para você foram referências não cristãs. Se foram referências de traição, de desamor, de descuidado, de desrespeito. Agora, você que nasceu num lar assim, você vai ter que vigiar mais, porque você não teve referências. E quando você não tem referência, isso custa para você. A partir desse momento, você precisa buscar novas referências. Quais são as referências de casamento que você tem? Quais são os casais que você admira? Para que casais você olha? Você, homem, qual é o homem que você olha e você fala assim: eu quero ser um homem que trata a mulher igual eu vejo essa pessoa tratando a mulher dela. Eu quero ser uma mulher que trata o marido, que cuida dos filhos como eu vejo essa mulher cuidando. Quais são as suas referências? Nós temos uma referência maravilhosa que é a palavra de Deus. Você tem referências dentro da igreja, pessoas que são referência dentro da igreja. Se você não tem referência na sua casa, não tem problema, não é o fim da estrada. Você tem referências na casa de Deus. Terceira verdade que eu quero falar para você hoje é que a família é um projeto de Deus. Deus desenhou a família, projetou a família, escolheu a família. Para Ele é tão importante que Jesus podia simplesmente ter acontecido, né? Ele podia simplesmente ter chegado no universo. Cheguei! Mas o que Jesus fez? Nasceu do ventre de uma mulher. Em uma família. Teve um pai
teve uma mãe, teve irmãos. Por que será que o próprio Deus veio numa família? Já parou para pensar isso? Essa é a importância que Deus dá para a família. Ele próprio é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não é uma família? Não é uma comunidade? A família é a menor estrutura de uma sociedade. Se tudo, ou tudo é muito, né? Se as coisas vão bem, porque você aprendeu a conviver na família, você é uma pessoa que vai conseguir conviver em sociedade. Agora, se você não convive bem em família, você não vai conviver bem na sociedade. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a relacionar adequadamente. E aí fica uma diquinha aí para vocês que gostam de se enfurnar dentro do quarto. Cheguei em casa, partiu o quartinho, bateu a porta, e só sai na hora de comer. Tinha algumas coisas lá em casa que foram muito interessantes, são as coisas que eu quero repetir, né? Lá em casa era obrigado a comer sentado à mesa, sem televisão ligada, todo mundo junto, todas as 3 refeições do dia. Café da manhã, almoço e janta, não tinha negociação. Era a hora da família conversar. Não é tipo, estou sentado à mesa, entendeu? E estou lá jogando. Estou sentado à mesa e estou no Instagram. Estou sentado à mesa e estou olhando o YouTube. Porque você precisa aprender a se relacionar. Como você vai construir a sua casa? Como você vai construir a sua família se você não sabe se relacionar com família? Se você não está aprendendo naquele lugar ali que Deus colocou você. Então, a família, ela é um projeto de Deus. E nós sabemos que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, especialmente as famílias. Então, o que ele quer? Que não dê certo. Que a sua família não dê certo. Que as coisas na sua casa não deem certo. Que o casamento dos seus pais não dê certo. Que o seu casamento, se você é casado, não dê certo. Ele vai fazer de tudo para destruir isso. E qual é a sua missão? Proteger a sua família com todas as suas forças. Proteger a sua família não é com força de muque, não. É com força de joelho, é com força de oração, é com força de intercessão. Quantos de vocês oram todos os dias pela sua família? Oram todos os dias pelos seus pais, oram pelos seus irmãos. E não importa se seu pai dá trabalho, se não dá trabalho, se sua mãe dá trabalho, se não dá trabalho, se seu irmão dá trabalho, se não dá trabalho. Proteja a sua família, cuide da sua família. Mas eu não tenho nada, bispa. Eles não me dão nada. De graça eu recebi de Deus, de graça eu dou. Que bom que você tem um Deus que te dá tudo. E aí você pode dar tudo para a sua família. Ele enche você e você enche a sua casa. Ele enche a sua vida, ele faz você transbordar e você derrama em todo mundo que está ao seu redor. Mas aí às vezes a gente usa a desculpa da família disfuncional, a família que não deu certo, como muleta. Ai, eu não tive. Quem teve aqui, gente? Podemos até fazer uma estatística. Quem se sente 100% satisfeito com amor, carinho, cuidado, atenção que recebeu dos seus pais, dos seus irmãos na sua casa? Levanta a mão, por favor. Uma criança de 9 anos e mais um. 10, desculpa, a chave não virou na minha cabeça. Se alguém em casa for você, você pode levantar sua mão. Eu sei que entre nós tem gente que pensou 0. Tem gente que pensou 10, 15, 20, 50, 60% satisfeito, 70%, 80% satisfeito.
A maior parte de nós talvez esteja acima dos 50% de satisfação. Mas eu sei que tem muitas casas também, que às vezes você vai pensar assim, se eu pensar na minha mãe é 100%, mas o meu pai foi 0. Então a média é 50, né? A média é 50. E aí até quando a disfuncionalidade da sua família vai ser uma dor esmagante no seu peito, que vai te impedir de acreditar que pode ser diferente? Eu quero falar para você, pode ser diferente. Pode ser diferente. Você pode construir uma nova história. Você não precisa repetir a história dos seus pais. Você não precisa repetir a história de divórcio dos seus pais. Você não precisa repetir a história de desrespeito dos seus pais. Só que a nossa tendência, gente, é escolher histórias que a gente está acostumado com elas. Então, se você viu um relacionamento desrespeitoso, a chance de você escolher alguém que é desrespeitoso é muito grande. E você tem que fazer um movimento anti-fluxo, sabe? O rio vai te levar a repetir a história. Alguém já nadou contra a correnteza, assim, no mar ou no rio? É cansativo. Você precisa fazer muito esforço. Para você construir uma nova história diferente da história da sua família, você vai ter que fazer esforço. Você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que nadar contra o rio que você está acostumado a nadar. Porque você aprendeu o relacionamento de um jeito que você não quer, que não serve, que serve uma parte. Retém o que é bom, lança fora o que é ruim. Nós temos um exemplo bíblico, José. Gente, José sofreu. José era odiado por todos os irmãos dele. José foi vendido, trocado por moedas. Eu não sei qual é o tamanho da tua dor. Eu não sei se é do tamanho da dor de José. Eu não sei se é do tamanho da minha dor. Eu também tive dores na minha família. É normal, sabe por quê? Porque seu pai é imperfeito, porque sua mãe é imperfeita, porque seus irmãos são imperfeitos. Então, eles vão causar dores. E sabe para que essas dores servem? Para que as dores de José serviram? Para que José foi vendido? Por que José foi vendido? Por que José foi escravizado? Por que José foi aprisionado? Imagina, José podia ter escolhido todos os dias. Para quem não conhece a história de José, José foi vendido pelos irmãos, chegou no Egito, foi trabalhar como escravo na casa de um patrão. E ele podia todos os dias dentro daquela casa ficar ali, ó. Meus irmãos me venderam, eles não me amam, eu fui rejeitado. Mas José escolheu não ficar morrendo de dor. José escolheu trabalhar, José escolheu aprender, José escolheu crescer, José escolheu tocar a vida para frente, José escolheu ser reto. José escolheu não repetir a história de traição. Porque os irmãos dele, quando venderam, traíram ele, traíram a confiança do pai de José, que amava José. E ele teve a oportunidade de trair com a esposa do patrão, que a esposa do patrão estava apaixonada por ele, tirou a roupa na frente dele, sensualizou, e ele falou: eu escolho não repetir uma história de traição. Eu vou ser diferente. E aí, quando José escolheu o que era certo, o que aconteceu com José? Foi para o lugar pior. Foi preso. Deixou de ser escravo para virar preso. Porque ele era escravo chique, né? Escravo que administrava a casa. E aí, de repente, ele virou preso numa cela, num cárcere, num sótão, num porão. Sem liberdade, sem poder ver o sol, sem poder comer o que queria, sem ter abundância. Quando você começar a fazer escolhas certas, talvez piore. E o que você vai fazer? O que você vai fazer quando piorar? O que você vai fazer quando piorar?
que você vai fazer quando a situação na sua casa piorar? O que você vai fazer quando a situação na sua família piorar? O que José fez? Trabalhou. Trabalhou na prisão. Ganhou a confiança de todo mundo. Colocou os talentos, deixou os talentos dele florescerem. Relacionou com os colegas de célula, relacionou com o povo da equipe que trabalhava na prisão. Ele podia ter escolhido ficar amargurado. Ai, meus irmãos me abandonaram, que vida miserável, eu fui vendido. Eu fui jogado na cova, me trocaram por moedas, eu virei escravo. Agora eu estou aqui, nessa prisão. Não reclama do que está acontecendo com você. Tudo o que está acontecendo com você é um laboratório da sua vida. O Bispo Rodovalho diz assim, que a família é o laboratório da nossa missão. Tudo o que está acontecendo com você é para te ensinar alguma coisa. Você está aprendendo? Você está indo para a escola da vida e você está aprendendo, ou você está indo para a escola da vida e você está... Troca de mulher, atrás de mulher, atrás de mulher, atrás de mulher. Pode trocar todas, não vai adiantar. O problema não está nelas. Algo dentro de você precisa ser aprendido. Fala, eu preciso aprender. Como José aprendeu. E aí a gente sabe que a história de José, o fim foi maravilhoso, né, gente? A história é muito longa, depois você lê lá em Gênesis. Mas da prisão ele foi para o palácio e se tornou o segundo homem no Egito, só abaixo do faraó. Então, se você aprender, você vai ser colocado assim, abaixo do faraó, num lugar alto, num lugar de honra. Mas se você não aprender, você vai ficar aprisionado lá, ou como escravo ou como preso, cativo. Escravo, cativeiro, lugar de honra. Olha que trajetória, gente. E aí, por causa desse lugar de honra, José casou com uma mulheraça, teve uns filhozinhos lindos, e depois salvou a família dele. Podia ter se vingado, né? Mas o coração dele era bom. Quando você aprende com as dores, o seu coração fica bom. Se tem sentimento no seu coração de vingança, deixa eu te falar, gente, assim, muitos anos a gente trabalhando com pessoas no Revisão de Vidas, tem algumas coisas que são muito duras, muito duras. Por exemplo, ser abusado dentro da segurança da sua casa é muito duro. É muito duro. Mas mesmo você que foi abusado, você precisa perdoar, você precisa deixar ir, você precisa parar de reclamar, você precisa deixar de ser escravo, você precisa deixar de ser cativo e você precisa ocupar o lugar de honra. Se você não passar por esse processo, você nunca vai chegar no lugar de honra. Então, a família foi o laboratório da missão de José. José só chegou ao segundo lugar do Egito porque passou por todo esse processo. Você vai chegar lá ou você vai desistir no meio do caminho? Quando ficar difícil, o que você vai fazer? Não importa como foi a sua família. Não importa a família que você tem hoje. Aprende e voa. Aprende e voa. Fala, eu recebo. Se liberta da dor. Os seus pais não são você. Você é você. Os seus pais são seus pais.
As escolhas dos seus pais são as escolhas deles. A sua escolha é a sua escolha. Eu poderia contar muitas coisas sobre a minha vida. Mas meu pai fez uma vez uma coisa que me envergonhou muito. A ponto de eu nem querer subir no altar. Por não me achar digna. Eu falei, se minha família é desse jeito, eu vou pregar o quê? E aí o bispo Lucas me pegou e falou, você é você, seu pai é seu pai. Psiu. Você é você. Você é você. Tem uma história maravilhosa esperando para ser construída por você. Tem alguém lindo esperando para ser seu cônjuge. Tem filhos sendo gerados nas regiões celestiais que serão seus. Tem uma família referência que você vai se tornar. E vai poder ajudar, talvez você possa até ajudar seus pais depois. Talvez não. Talvez possa, talvez não. José teve a oportunidade de ajudar o pai dele. José teve a oportunidade de ajudar os irmãos. Sabe, é igual a âncora de um barco. Se você ficar ancorado ali naquele evento traumático que aconteceu, naquela dor que você sentiu, você não vai velejar. Você tem que mandar içar a âncora. Vamos lá, marinheiros, vamos içar a âncora. Puxa! E a âncora é pesada. Não sei se você já viu, às vezes vários marinheiros se juntam para levantar a âncora, porque um só não dá conta. Às vezes precisa de uma máquina para poder puxar essa corrente tão pesada para içar essa âncora. Como é o nome da sua âncora? Até quando você vai deixar ela lá, ó, presa? E você não vai falar assim, ó, vem, bora. Bora que eu tenho um mar para velejar. Bora que eu tenho uma história para construir. Bora que eu tenho uma jornada para cumprir. Eu tenho uma família para formar. Eu tenho um propósito para cumprir com a minha casa. Cadê? Bate ali dentro. Traz ele para mim. Por favor. Josué, eu quero terminar com esse texto. Josué 24, 15. Vem aqui, meu amor. Diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que diz Josué 24, 15. Só que deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você está na casa dos seus pais, essa promessa não é para a casa dos seus pais. Seu pai é o cabeça na sua casa, se você ainda é solteiro. Sua mãe é a cabeça abaixo do seu pai na casa. Começa a sonhar com você e a sua casa servindo ao Senhor. Você vai continuar orando pelos seus pais, intercedendo pelos seus irmãos, mas fazendo um bom trabalho na sua casa. Então, jovem que parou de sonhar, volta a sonhar. Volta a sonhar com casar. Galera aí que casou, é bom casar, gente? Só o ouro. Dá trabalho casar? Dá. Dá trabalho o relacionamento? Dá. Sabe por que dá trabalho? Por causa das âncoras que ainda estão fixadas. Solta a âncora. Põe o olhar de Deus. Escolhe bem. Não escolhe lixo. Não escolhe com pressa. Não escolhe porque está desesperado, porque está sozinho.
Escolhe com propósito. Escolhe com o propósito de servir ao Senhor. Às vezes você olha assim para a pessoa e você fala assim, cara, aquela pessoa sozinha não serve ao Senhor. Como é que ela vai servir ao Senhor com você? Como é que você e a sua casa vão servir ao Senhor se você está escolhendo uma pessoa que não serve a Deus? Esse homem aqui eu escolhi, ou ele me escolheu, ou Deus nos escolheu, numa revisão de vidas. Sabe, obrigada amor, daqui a pouco eu chamo você de novo. Eu já acabei meu tempo ali, já estourei bastante hoje. Deus tinha me falado uma coisa. Eu olhava assim para a igreja e eu falava, meu Deus, não tem ninguém para mim. Ninguém aqui nunca pensou isso, né? Eu pensei, igual você. E Deus sempre falava para mim, toda vez que eu pensava isso, na sua missão, você vai encontrar a pessoa certa. Bispo Rodovalho agora está falando isso. Ou Valderi, nem sei que eu me confundo. Bispo Rodovalho, na sua missão está a provisão. Na sua missão está a provisão. Na sua missão está a provisão. Mas eu não acreditava nisso. E onde eu fui trabalhar no Revisão de Vidas. Tinha uma tenda de oração, tem tenda de oração 24 horas no Revisão de Vidas. E o meu discípulo não acordou para ir orar no horário dele. E aí o Valderi era a pessoa que orava antes do meu discípulo e ficou orando no horário do meu discípulo. Quando foi no outro dia, eu fiquei sabendo que meu discípulo não tinha acordado. Ele, líder, eu não acordei. Obrigada, meu discípulo, porque você dormiu aquela noite. Você está maluco, menino? E aí, furou a tenda? Não, quem estava orando antes de mim ficou orando no meu lugar. Falei, me mostra quem é, bora lá ver. Essa madrugada tu vai orar no lugar dele para compensar. Tá bom, líder, tá bom. E aí eu cheguei lá, quem era? Ele já está assim enfunado lá, ele está resolvendo as coisas da conferência, gente. Seu Valderizinho próprio. Ele mesmo. E ali eu conheci ele. E nós nos tornamos amigos. E nós nos apaixonamos. E nós namoramos, noivamos, casamos, debaixo da bênção dos nossos líderes. Líder, temos que orar? E agora, líder, como fazemos? Você e a sua casa, vocês vão servir a Deus. Se você escolher uma pessoa que ama servir a Deus. Se você escolher uma pessoa que não ama servir a Deus, pode custar alto esse preço para você. Pode te levar a repetir a sua história. Quero que você feche os seus olhos. E você pense se você quer repetir história. Ou se você quer construir uma nova história.